Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, abre, já que vocês estão em pé, abre as vossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Quando você abre sua Bíblia, eu agradeço ao Espírito Santo de Deus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o nosso querido amigo, o nosso querido Senhor, Espírito Santo, pela oportunidade e responsabilidade de falar dele para a igreja dele. Ao nosso pastor Joel, pela oportunidade e responsabilidade de vos trazer uma palavra ao vosso coração. 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem bem conhecida. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém, leproso. Saíram-lhe tropas da Síria, a terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Amém. Por favor, tome o vosso assento, glorificando a Jesus. O livro de 1º e 2º Reis, para aqueles que gostam de história, são 2 livros excepcionais. Mas se você ler Abacuque, o livro de Abacuque, você vai entender melhor o livro de 1º e 2º Reis. É interessante como que a Bíblia é completa. Ela se auto-explica. Você não precisa correr para cá, não precisa correr para lá. O Espírito de Deus, que escreveu a palavra dele usando homens, vai fazer explicar. E esse livro foi escrito, meus irmãos, especificamente esses 2 livros, possivelmente pelo Jeremias. Diz a tradição judaica que o profeta Jeremias escreveu esses 2 livros sobre a dinastia de Israel, sobre os reis de Israel, mais ou menos no ano 560, antes do Senhor Jesus Cristo. Então, um livro aí com bons 2.600, quase 3.000 anos, mas continua falando, porque a palavra de Deus, a Bíblia nunca fica velha. Pelo contrário, o que o jornal de amanhã vai falar, a Bíblia já falou há 1.000 anos, 2.000 anos atrás. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, independente da data que ela foi escrita. E é interessante que o livro dos reis, obviamente, conta a história de reis. O nosso primeiro rei, o rei Davi, lembra que o Saul, ele foi ungido como príncipe. Deus falou: pega o Saul lá e o unge como príncipe sobre Israel. Mas quando ele seria confirmado rei, ele peca, então ele perde o reinado e por toda a geração. Olha que coisa interessante. O pecado de um pai, do príncipe Saul, atrapalhou toda a sua geração. Cuidado. O hino que nós cantamos, o hino que foi louvado aqui a Deus, que eu gosto muito, que a bênção pegue os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e que a bênção venha por trás, pela frente, por cima, por baixo, de manhã, à tarde, à noite. É a sua proteção da bênção de Deus para você e para os filhos dos seus filhos. Glória a Deus por isso. E é interessante que nós sabemos que lá em 1 Samuel, o profeta Samuel, então ele pega e unge o primeiro rei de Israel, o rei Davi, um homem muito querido até hoje em Israel. Naamã, essa passagem que nós lemos, era um homem poderoso, um homem sírio, comandante de guerra, homem que não conhecia derrota. E é interessante notar que a Bíblia fala que Deus usou Naamã para, através dele, dar vitória contra Israel. Já pensou nisso aí? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. E Naamã era um homem que entrava, que saía, entrava pela porta de trás na Casa Branca, tomava cafezinho com Biden sem pedir licença, porque era herói de guerra. É o comandante do exército, o grande depois do rei. Porém, tinha um porém na vida do Naamã.
tinha um mas na vida de Dona Naamã. Toda vez que tem uma conjunção como essa, fulano de tal é isso, é aquilo, é tal, e ele vai, ele entra e sai, mas, alguma coisa está errada. Eu não sei qual é o seu porém. Eu não sei qual é o seu mas. Só uma coisa eu sei. O dono da vida, ele está aqui hoje. Pode ter porém de lepra, pode ter porém de documentação, pode ter porém de saúde, pode ter porém de trabalho, pode ter porém da vida financeira. O Deus acima dos poréns da vida, o Deus acima dos problemas da vida, está falando conosco. E a Bíblia fala que Naamã, ele vai a Israel. Lembra que a Síria, ele está leste de Israel. E ele então vai a oeste e traz uma menina, uma criança cativa. E leva para a Síria. A Bíblia não fala a idade dessa menina, possivelmente. Se você estudar a história de Israel, você sabe que aos 13 anos, 12, 13 anos, foi aí que Jesus teve aquele probleminha, lembra? Quando Jesus tinha 12 anos que ele se perdeu coisa nenhuma. Ele estava fazendo bar mitzvah, na frente dos juízes, dos doutores da lei. Jesus Cristo, nosso Senhor, estava respondendo, porque os judeus, os pais, homens, pais, presta atenção, nós somos responsáveis por ensinar nossas crianças. Eu sei que nós mudamos. As crianças nascem, a gente entrega para a mãe, se vira. A Bíblia fala o contrário. E essa criança, possivelmente, se a gente vê a história de Israel, ela tinha 12 a 13 anos, uma criança, entrando na adolescência. E a Bíblia diz que essa menina é levada cativa. Pensando nisso, eu quero colocar um título um tema na nossa mensagem para a gente andar junto. Uma missionária sem nome. Uma missionária sem nome. É interessante notar, meus irmãos, que as pessoas que foram usadas por Deus, uma grande maioria delas, nós não sabemos o nome. A Bíblia diz que Jesus Cristo encontrou com uma mulher samaritana, que tinha um adjetivo de prostituta. Jesus nunca a chamou ou adjetivou prostituta, porque Jesus nunca vai te dar um adjetivo. Jesus vai te chamar pelo nome e te chamar de amigo. E a Bíblia fala que a maior mensagem, desde Gênesis, que os reis, que os profetas, que sacerdotes queriam descobrir, foi dado a uma mulher que não tinha nome, lá em João 4, a mulher samaritana, a mensagem de como adorar a Deus. E essa menina, ela foi levada. Se ela foi levada cativa para a Síria, como a Bíblia diz, ela foi levada contra a vontade dela. Ela foi levada totalmente, no coração dela, ela pensou, acabou, perdi meus amigos, perdi meus pais, nunca mais vou ver meus pais, nunca mais vou ver meus amigos. Foi levada cativa. Mas eles esqueceram que eles podem levar você para qualquer lugar, mas eles não podem tirar o que tem dentro de você, que é Deus, a presença de Deus. Eles podem te calar, eles podem falar que você não pode falar o nome de Jesus, como foi votado há pouco lá em Washington. Só que eles não podem tirar Jesus de você. Eles não podem tirar o Espírito de Deus de você. Eles não podem tirar os milagres de Deus de você. E quando você entra, quando você sai, onde você pisa, a terra é abençoada, independente do seu nome, da sua posição, se tem documento ou não. Eu nem estou aí se fala inglês, se deixa de falar inglês. No mundo espiritual não tem língua não, gente. Como eu me lembro quando estávamos no Haiti, eu gosto muito do Márcio, e o povo lá mora nos cemitérios. Lá no cemitério eles comem, fazem aquela coisada toda. E estava o Márcio e o Rubão, da nossa igreja aqui, do pastor Cássio, da nossa congregação. E o Márcio entrou dentro do cemitério com a senhora e começou a expulsar os demônios dela. E ele só começou a expulsar os demônios em português. O Rubão olha para ele e fala, irmão Márcio, você está expulsando o demônio em português. Ela não está entendendo, ela fala crioulo. E o Márcio olhou para o Rubão e falou, olha, esse capeta entende português, crioulo, inglês, japonês, entende tudo. Porque no mundo espiritual, o Espírito Santo traduz. Se eles não querem entender, independente se você fala ou não, um Jesus te ama, mesmo errado em português, o Espírito de Deus faz aquela pessoa entender que é Jesus loves you. E é só isso que você precisa. Essa garota, ela estava numa terra estranha, com pessoas estranhas, 13 aninhos, indocumentada e sem falar a língua. Possivelmente ela não falava o árabe.
Ela falava, e muito bem, eu creio, o hebraico. Claro que ela era uma criança judia. Mas quando você tem Jesus no seu coração, quando você tem Deus no seu coração, o seu inimigo é o primeiro campo missionário que Deus vai te enviar. Porque o seu inimigo vai ver em você a luz de Cristo, o perfume agradável de Cristo, o amor de Deus. E você vai naquela pessoa que tinha uma intrigazinha contra você. Eu preciso de falar o que os céus fizeram comigo. Eu preciso de mostrar o que Deus fez comigo. Os nossos inimigos, espero que não haja, é o maior e o melhor campo missionário que Deus nos propõe, que Deus nos oferece. E essa garota estava em campo inimigo, mas ela tinha um Deus amigo. Você pode estar em campos inimigos, mas o seu Deus é amigo, o seu Deus é misericordioso, o seu Deus é justiça. O hino Grata Nova fala que na cruz ele mostrou justiça, mas também amor. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. E essa criança estava, uma das maiores missionárias da Bíblia, para mim, particularmente, aparece nesse capítulo. E é interessante, irmãos, que o nome no povo judeu é muito importante, importantíssimo. Lembra do Mefibosete? Sabe o que quer dizer esse nome? Jogado, desprezado, não gosto de você. Quando ele estava lá no elementary school, ou jogado, ou desprezado, ou feio. Esse era porque o nome judeu significa alguma coisa. Lembra da Sara e do Abraão? Quando eles tiveram o filho, e eles chegam para Deus, e agora? Eu vou dar o nome dele de quê? Deus olha e fala, riso, porque a Sara tinha rido. O nome Isaac quer dizer riso. Então, os nomes têm significado. Jacó, lembra do significado de Jacó? Somebody love, you know? Trapaceiro, o cara que sabe te levar na lábia. Os nomes têm significado. Para essa criança aqui, lembra do Noé, o nome do Noé, por exemplo? Este nos consolará dos nossos trabalhos forçados. O nome de Noé, o homem que Deus olhou do céu e viu um justo, e era Noé. Deus ia acabar com tudo, falou, Noé, eu não posso acabar com o povo, porque eu tenho você. Deus ainda não acabou com tudo isso aqui por causa de você. Porque você está aqui para levar essas pessoas, como essa criança, ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, através do amor dele. Nome era importante, mas para essa criança, o que importava para ela é o que ela trazia no interior, é o que ela tinha com ela, era o poder de Deus para salvar, para curar, para evangelizar. E é interessante que essa garota tinha tudo para fazer totalmente o contrário. Mas você já notou que nos piores momentos, parece que você está desprezado, ninguém está te vendo. É nesses momentos que Deus coloca pessoas e circunstâncias na sua frente para, através de você, Ele resolver. Porque você é aquele missionário sem nome. Aquela missionária sem nome, não importa. O nosso trabalho é com Deus. A nossa questão é com Deus. Pastor Joel trouxe uma palavra muito boa na nossa orquestra hoje e marcou meu coração, como ele disse, que procura tarefas de Deus, não posições. Porque se você pegar as tarefas e desenvolver as tarefas, possivelmente Deus vai te dar uma posição. Mas vamos interessar mais em tarefas do que posição. Essa criança não tinha nenhuma posição. É uma escrava. Exilada, escrava, sem falar a língua, lavando louça. Mas ela viu que o seu Senhor era um homem forte, poderoso, porém, tinha um problema. E ela não podia chegar nele, porque ele era leproso. Esse Naamã possivelmente não tinha muitos amigos perto. Os leprosos tinham que ficar de longe. Talvez a esposa dele o via entrando em casa, e quando ele chegava em casa, ele tinha que tocar um sino. Cheguei, para as pessoas se afastarem, para ele poder entrar. General de guerra, homem de nome, homem poderoso, porém, tinha um problema. Mas, quando ele levou cativo uma garotinha, pensando que estava levando uma empregada para a esposa, ele estava levando a própria cura, mas muito mais que cura, a salvação. Irmãos, quando você está trabalhando no seu trabalho de construção, limpando casa, vendendo casa, construindo, não importa.
Lá está a salvação de Cristo em você. Você é o representante de Jesus ali. Independente do seu nome, se tem ou se não tem, da sua posição, não importa. As pessoas estão olhando para você. Eles estão vendo Jesus em você. Eles estão lendo a Bíblia em você. E o nome de Deus é proclamado. E quando chegar lá no céu, eu acho que a gente vai ter muita surpresa lá no céu. Eu acho que quando a gente chegar lá no céu, vai ter pessoas que vão chegar e te dar uma baita de um abraço. Aquele abraço de quebrar a costela, sabe? Não vai quebrar, que lá a gente vai ser o corpo transformado, não vai dar para quebrar osso de ninguém. E vai falar assim, você lembra de mim? Fala, rapaz, não tenho a mínima ideia quem você é. Você lembra tal dia que você limpou tal casa, e você entrou e você saiu e você olhou para mim. Aquele olhar, eu vi Deus em você, e por causa daquele olhar, eu procurei alguém para me falar disso. E eles falaram que era por causa que você tinha Jesus na sua vida. Eu fui atrás de Jesus, estou aqui no céu com você. Nós vamos ter surpresas, porque existe milhares e milhões de missionários, como essa garota sem nome, mas que estão levando a palavra de Deus, estão proclamando a Deus quando eles entram, quando eles saem, porque a bênção vai na frente, vai atrás, vai por cima, vai por baixo, vai de manhã, vai à tarde, vai à noite. E essa bênção não é só para você, como essa criança, é para você distribuir, é para você dar. Escrava os sonhos dessa criança de high school, de college, de um possível casamento. E lembra que para judias casamento é coisa sagrada. Tem que casar, tem que ter filhos e, se possível, homens, para preservar o nome. Todos esses sonhos dela, possivelmente nunca mais viria os pais, nunca mais voltaria para Israel. A Bíblia não fala se ela voltou, se ela deixou de voltar. Quando chegar no céu, eu vou encontrar com ela, vou perguntar para ela se ela chegou a voltar para Israel. Aí eu falo para vocês lá no céu. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Não importa. Porque com Jesus não é o espaço geográfico, o espaço físico. Com Jesus até o inferno vira céu. Porque onde Jesus chega, a luz de Deus chega. Com Jesus, o lugar mais seguro não é os Estados Unidos, muito menos o Brasil, e nem Almenara. Com Jesus, o lugar mais seguro é no centro da vontade dele. Independente, você pode estar no meio do furacão, no Iraque, na Síria da vida. Mas se você estiver com Jesus, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele vai dar ordem aos anjos. Olha, guarda o ciúmo está saindo de casa, ele vai dirigir, guarda, pode ter uma bala perdida, no ciúmo não pega, desvia a bala, porque com Jesus só acontece se ele permitir. Como que eu gosto, e vou morrer, morrer não, que eu vou ser arrebatado em nome de Jesus, vou esperar Jesus. Eu vou esperar Jesus no meu último fôlego nessa terra, recitando Colossenses 3:3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Nada te toca se Ele não permitir. É por isso que essa criança estava certa da missão. Nome não tinha. Os sonhos, essa altura aqui, 13 aninhos. Talvez foi tirado, os sonhos dela não tinha mais. Eu queria ser médica. Talvez ela falava, mas como que eu vou estudar aqui na Síria? Eu não sei essa língua. Esses meninos que estão aqui da minha idade já estão muito superior a mim nos estudos. Eu não vou conseguir o FAFSA, não vou conseguir bolsa do governo. O governo aqui não vai ligar para mim, eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir o Bright Start. Eu não vou conseguir chegar na escola, meus pais não estão aqui, meus irmãos não estão aqui. Talvez todos os sonhos foram tirados. Essa criança tinha tudo para agir exatamente o contrário. E falar com Deus, falar, mata esse Naamã, esse leproso miserável que me trouxe para cá e me separou da minha família. Pelo contrário, porque quando você tem o amor de Deus, não aparece na sua mente lugar de maldição, mas lugar de bênção. Abençoa. Ele está pisando no meu calo, abençoa. Na verdade, a Síria foi um calo para Israel, ainda é até hoje. Mas tem muitos judeus que abençoam a Síria até no dia de hoje. E a Síria foi um calo para Israel. A Síria foi um calo para essa garotinha que foi tirada de casa como escrava, como doméstica. Mas em vez de falar o contrário, eu vou falar uma coisa para ti. Pelo que a gente lê e entende,
a convicção que essa garota tinha das bênçãos, se ela tivesse orado para Deus matar o Naamã, eu não sei não, viu? Deus talvez teria atendido ela. Mas só que quando você tem o amor de Deus, você está povoando o céu e você quer levar o máximo de pessoas com você. Porque quando você tem o amor de Deus, quando você vê as pessoas com o olho de Jesus, todo mundo está na cruz do Calvário. Todo mundo você vê através da cruz, através do sangue de Cristo, através dos olhos de Jesus. É mais um que pode chegar no céu. É mais um que pode ser salvo no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa garota, meus irmãos, e ela fala. E ela dá um recado, é interessante que ela dá um recado bem simples. Se o meu Senhor fosse a Samaria, lá tem um profeta que vai curá-lo da lepra. E, se você continuar lendo a palavra, é interessante que ela não falou que Deus poderia curar, que ela não pregou muita coisa aqui. Mas ela deu o caminho das pedras. Algumas vezes você pode não saber pregar, pode não saber falar, não importa. Você não precisa fazer pregação nenhuma para ninguém para levá-lo a Jesus. Tudo que você precisa é apresentar diante de Deus. E sem uma palavra, eles vão ler a Bíblia em você. Eles vão ver Jesus em você. E é o suficiente para o Espírito de Deus trabalhar. E a palavra aqui, ela fala desse recado. E sabe o que o Naamã faz? Naamã, vamos lá, vamos comprar. Se você chegar no versículo de número 5... Por exemplo, do mesmo capítulo de 2 Reis 5, o versículo 5 fala assim: respondeu o rei da Síria, porque Naamã, depois que a criança falou, olha, se o meu senhor soubesse do profeta em Samaria, era o Eliseu. Lembra do Eliseu? O Elias tinha morrido. O Elias tinha sido levado arrebatado. Essa é a palavra. Tinha sido arrebatado. Não na carruagem de fogo, viu? Ele não foi arrebatado de carruagem de fogo, não. Foi num redemoinho. A carruagem de fogo apareceu. E o Eliseu toma o lugar. Jorão era o rei de Israel. Lembra? E o Josafá era o rei de Judá. Lembram disso? O Eliseu tinha um quezinho com Jorão. Tanto é, se você ler no capítulo 3, Josafá ia ter uma guerra lá e Josafá chega, o rei de Judá, que era Josafá, chega para o Jorão, que era o rei de Israel, fala, Jorão, tem algum profeta aqui que a gente pode consultar sobre essa guerra? Aí o Jorão falou, ó, não, com muita alegria, não, tem um cara aí, o Eliseu, né, quer dizer, o Eliseu aí, tentando para o Josafá não escutar. Tem quem? Tem um Eliseu aí e tal, que... Né? Não, aí o Josafá, vai chamar ele lá, traz ele aqui. E a Bíblia fala lá no capítulo 3 que quando Eliseu chega, Eliseu olha para Jorão e para o Josafá, fala que eu estou aqui por causa do Josafá, porque por causa de você, seu cão morto, eu não estaria aqui. Era um profeta medonho, o Eliseu. É porque o Jorão tinha acompanhado as coisas do Acabe e tinha acabado com o povo, e o Eliseu tinha falado com ele, mas ele, cabeça dura. Mas ele foi por causa do Josafá. Mas no capítulo 5, no versículo 5 desse capítulo que nós lemos, Naamã, ele chega para o rei, fala para o rei da Síria, olha, a menina que eu trouxe cativa, falou para minha esposa, aquela menininha lá, qual o nome dela? Eu não sei o nome dela, não importa, mas ela tem um negócio que é diferente. O que é diferente? Sei lá, quando ela lava a louça, quando ela entra, quando ela sai, quando ela anda, quando ela se veste, quando ela olha, alguma coisa naquela pessoa é diferente. Veja, um dia eu encontrei com um rapaz aqui em Boca Raton e ele começou a falar de uma pessoa para mim. Rapaz, aquele cara, ele, não sei o que ele tem, mas alguma coisa ele tem de errado. Falou de errado. Aí eu falei, mas me fala mais sobre ele. E o Silvio começou a me descrever essa pessoa. Rapaz, pensa num cara, gente boa, honesto. Teve uma situação assim, assim, assado, Silmo. E ele se portou assim, assim, assim. Incrível! E parece que quando ele olha para você é diferente. Sei lá, quando ele entra, quando ele sai, quando ele fala, alguma coisa. Eu falei, quem é esse cabra, Silvio? Silvio, sabe o nome dele? Falei, sei. Cássio Rafa. Aí eu vibrei no meu coração. Falei, Cássio Rafa, é pastor Cássio, da minha igreja. O pastor Cássio nem sabe disso, mas alguém viu a entrada e viu a saída e como ele se comporta. É assim que você é. Quando você entra, quando você sai, você marca as pessoas com a marca de Deus. Essa criança, mas Naamã, qual o nome dela? O rei pergunta, sei lá, rei. Não está na Bíblia não, só estou conjecturando aqui. Que na homenagem a gente usa essas palavras bonitas, né? A homenagem é arroz com feijão. Então, meus irmãos, mas
Não importa o nome. Não, essa criança que eu trouxe lá cativa. E eu trouxe essa menina cativa para ser escrava. E ela está querendo me abençoar? Sabe por quê? Porque quando você tem a bênção de Deus, você compartilha até com inimigos. Porque quando você tem a bênção de Deus, ela é tão grande que você tem que compartilhar com alguém. Na verdade, a bênção de Deus não é para parar em você, mas você dá. A matemática de Deus é o contrário. 2 menos 2 são 4. Mais você dá, mais você recebe. Esvazia a tenda para que Deus possa encher novamente. E Deus nunca dá uma bênção menor do que a anterior. Já pensou? Deus tem um negócio de bola de neve, né? Só vai crescendo ao ponto de você começar a ser tu uma bênção, diz ele para Abraão. E meus irmãos, o Naamã não entendeu a mensagem. Sabe o que ele fez? Olha o que ele faz no versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda. Enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu vou comprar minha bênção. Eu vou chegar lá com a carta do rei. A carta do Joe Biden. O consulado vai ter que abaixar a crista. Eu estou com a carta do presidente dos Estados Unidos. Entendendo? Aí esquece até de Deus, né? Estou com a carta do rei da Síria. Sabe o que ele levou? Vamos colocar isso em 2022? Essas contagens, negócio de ciclo aí, esse negócio a gente não entende muito disso, né? Ele levou 350 quilos de prata. Ele levou 72 quilos de ouro. E ele levou 10 mudas de roupas festivais. Gente, uma muda de roupa púrpura festival, ela custa em média, vamos falar em dólar, porque vocês estão aqui, cerca de $10.000, que é roupa de rei. Ele levou um total de perto de uns $2 milhões para comprar uma cura. Mas ele esqueceu que a bênção de Deus é gratuita. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Quando ele chega na frente de Jorão e abre a carta, Jorão fala: quem ele pensa que eu sou? Eu sou Deus para curar? Está lá no versículo 7, mais ou menos. Eu sou Deus para curar? Quem esse rei da Síria pensa que eu sou? Eliseu soube do problema. Sabe por quê? Porque quando as pessoas desafiam alguma pessoa e elas não têm a resposta, nós temos a resposta. Nós temos a resposta da cura. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Nós temos a resposta de documentação. Ele é o advogado dos advogados. E eu sei disso de letra, irmãos. Eu sei disso de uma forma prática. Nós temos a resposta quando o juiz fala que não. Eu sei disso de cadeira, porque o juiz disse que não. Mas o juiz dos juízes disse sim. E o Eliseu fala: manda ele vir falar comigo. Deixa eu resolver isso, que esse negócio é com Deus. Tem algumas coisas que é com Deus, e você leva a Deus, e Deus resolve através da sua vida, através da sua oração. E o Naamã chega na casa do Eliseu, cheio de ouro. Sabe o que Eliseu faz? Porque, irmãos, o crente, ele não recebe glória, viu? A glória é de Jesus. Não toque na glória de Deus, ele te mata. Deus compartilha tudo, até o céu. Mas Deus não compartilha a glória dele. O Eliseu de dentro de casa falou: manda ele cair 7 vezes lá no mar mais sujo. Só para nós aqui, para os israelitas não escutarem. O mar mais sujo de Israel, no Jordão. Manda ele mergulhar 7 vezes lá que resolve esse problema. Mas não vai abrir a porta? Ele sabe quem eu sou? Eu sou o Naamã. Eu sou o comandante de guerra. Eu estou com uma carta, eu estou com $2 milhões em ouro, prata e roupas festivais. Para o servo de Deus, dinheiro não compra bênção, porque a bênção é de Deus e gratuitamente Ele nos abençoa para nós sermos canais de bênção. E ele até compara com os rios lá da Síria. O Farfa, um deles, que era rio de águas lindas, águas claras. Mas algumas vezes a loucura de Deus é a coisa mais linda que existe. Porque tem hora que Deus age de uma forma louca. Para nós, tomar banho em um rio para ser curado 7 vezes.
ele vai mergulhar 7 vezes. Ele vai abaixar, descer 7 vezes. Ele pensa que é alguma coisa. Ele vai ter que se curvar diante do Deus da lepra, diante do Deus dos deuses, diante do Senhor dos senhores. E algumas vezes nós temos que nos curvar diante dele para que ele possa nos usar. Senão o nariz sobe muito. E o Eliseu mandou ele. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu. Mas por causa de uma criança, ele foi, mergulhou, voltou na 7ª vez. A pele estava como a pele de uma criança. Mas sabe por quê? Onde tudo começou? Tudo começou, e aqui eu estou terminando, com uma missionária que não tinha nome. Talvez lá no céu nós vamos saber o nome dessa criança. Talvez lá no céu nós vamos dar um abraço nela. E através dela falar quantas pessoas pregaram, falaram do seu trabalho missionário. Ela não teve nome, mas até hoje, cerca de 3.000 anos depois que essa criança viveu nessa terra, continuamos falando dela. Sabe por quê? Porque ela glorificou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, porque ela se colocou na brecha a favor de um inimigo. Gente, colocar na brecha a favor de um amigo, de um familiar, sem problema nenhum. Mas colocar na brecha a favor de um inimigo, coloca na brecha. Fica na oração, sustenta as rédeas. A palavra de Deus fala em Jó 42. Enquanto Jó orava, enquanto ele orava pelos amigos. Quase que eu falei inimigos, podia ser inimigos, né? Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E ele teve tudo em dobro do que ele tinha antes. Até as filhas e os filhos, os 10, eram mais bonitos do que os outros. Por quê? Quando você se coloca na brecha, independente de amigos ou inimigos, Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas. Põe-se em pé, por favor. Deus vai fazer acontecer. No hino 93 que nós cantamos diz: quantos há perdidos sem a salvação? Essa criança, parece que ela cantou esse hino naquela época. Quantos precisam de consolação? Como Cristo os amas, fala-os entender, pois só tu, ó crente, só tu o poderá fazer. Tem um hino que fala: vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, porque até lá com você eu estarei. Eu quero dar uma oportunidade para você. Quero dar 2 oportunidades, na verdade. Uma de se colocar na brecha pelos seus filhos, pela sua família, por você mesmo, pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Talvez o seu inimigo não está aqui, não mora aqui, você não fala mais com ele. Não importa, no mundo espiritual você pode falar. Você pode orar hoje e Deus vai quebrar a inimizade em nome de Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A outra questão é: se você não conhece a Jesus, hoje é dia de salvação. Ser membro de igreja, ter título na igreja, ter cargo na igreja, não te leva para o céu. O único passaporte para o céu é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Venha colocar-se na brecha pela sua família. Venha orar, colocar na brecha pelos seus filhos, para que a bênção te siga na frente, te siga atrás, te siga do lado, te siga do outro lado, te siga por cima e por baixo, e que a bênção de Deus acompanhe até 1000 gerações da sua família, e se cumpra o Salmo 128 na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é dia de reconciliação. Jesus está procurando missionários sem nome, pessoas que não importa com título, mas pessoas que importam em desenvolver a tarefa na igreja de Deus. Se é para lavar banheiro, lava banheiro glorificando a Deus. Se é para pregar, pregue glorificando a Deus. Se é para ajudar, ajude glorificando a Deus. Os missionários sem nomes, aqui na terra eles não têm nome. Lá no céu, a palavra de Deus fala em Apocalipse que o Senhor Jesus, presta atenção, o Senhor Jesus tem uma pedra branca, e naquela pedra ele tem cravado, não escrito, mas cravado o seu nome lá no céu. Talvez o seu nome signifique uma vergonha, não importa. Você vai ter um nome zerinho, novinho, lá no céu com Deus. Porque Deus apaga o passado, Deus preserva o presente, e Deus te dá um futuro com Ele. Vai buscar as almas, vá buscar as almas, em nome de Jesus.
Muitos estão aguardando a semente. Tem pessoas lá fora que precisam de você. E se você não for, eles vão para o inferno. Se eu não for, eles vão para o inferno. Hoje é dia de se colocar na brecha. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Quanta dor está sofrendo essa gente. Meu Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, entregamos a Tua palavra, essa pequena missionária sem nome, ó Pai, registrada em 2 Reis 5. Aqui estão os Seus filhos, Senhor, que querem colocar na brecha, querem ser usados por Ti. Meu Deus, abre portas, Senhor, traz pessoas no caminho deles, cria circunstâncias, ó Deus, que as pessoas possam ler a Bíblia na vida deles, que as pessoas possam ver Jesus na vida deles, para a glória de Jesus. Usa-nos, ó Deus, usa-nos na Tua presença, usa-nos com Teu poder, Senhor, usa-nos com dor de curas, dor de salvação em Cristo Jesus. Usa-nos, ó Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. As almas que com sangue eu comprei, vai, te confiarei, sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão, leva a semente e traz cheia a mão, leva a semente e traz cheia a mão. Aleluias, glorificado seja o Senhor para sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Silmo Moura. Guarde esta palavra, você é um missionário, autêntico missionário nas mãos do Senhor. São apenas 16 dias desse mês. Deixa Deus te usar no transcurso de todo o ano 2022. Fale do amor de Cristo. Aonde você chegar, fale do amor de Jesus, mesmo sem palavras. O seu comportamento, as suas atitudes poderão mudar vidas. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado.